Irmão, eu agradeço a disposição de vocês, está aqui desde as 4. Alguns de nós, como o Júnior falou, chegamos depois das 4. Inclusive eu. Né? Alguns de vocês chegaram até um pouco antes. Então, em nome do bom senso, eu não vou estender demais essa última ministração, até porque no final eu quero que a gente possa terminar tendo um momento de oração. Mas é difícil dizer, querido, que dentro daquilo que a gente prega e compartilha, o que é mais importante. Eu acredito que o trilho que nós colocamos ontem à noite, sob uma perspectiva de família que afeta a nossa visão de Deus e o relacionamento com Ele, é algo importantíssimo. Por outro lado, o que eu quero terminar falando hoje, eu acredito, não consigo dizer qual mensagem é a mais importante, mas eu com certeza colocaria o que eu vou falar agora no nível, no patamar daquelas coisas mais importantes que Deus tem não só falado ao meu coração, mas me comissionado a pregar, a ensinar e a falar acerca disso. Então, nós vamos começar lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 20. Vamos começar lendo do versículo 1 até o versículo 11. 2 Reis 20, de 1 a 11. O texto sagrado diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Meu Deus, nós pedimos mais uma vez graça, favor do Senhor. Declaramos e confiamos nossa inteira dependência no Senhor, na ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade, e Te pedimos, nos permita ter mais do que um discurso ou uma palestra, nos permita, ó Deus, receber a Tua palavra vivificada por revelação do Teu Espírito no nosso coração. E clamamos a Deus por aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito pode trazer dentro de cada um de nós. E que o Senhor cumpra, como falou por boca do profeta Isaías, que o Senhor cumpra, ó Deus, o propósito pelo qual a Tua palavra tem sido liberada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, querido, me traz uma mensagem que produz no meu coração muito temor. Quando Deus diz, através de Isaías, ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem. Primeiro, nós falamos ontem que o assunto de família não é algo meramente natural. A gente explicou ontem que a maneira como vivemos família também interfere na questão espiritual. Eu já vi gente tentando explicar que essa afirmação, põe ordem à tua casa, dizia respeito à vida espiritual de Ezequias. Eu particularmente discordo. Irmão, pensa num cara de fé. Pensa num cara que vinha andando com Deus e não só foi um baita de um homem de fé, como um instrumento de avivamento para a sua nação. Ezequias tem a audácia de virar o rosto para a parede, orar. A Bíblia diz que ele chorou, e a razão pela qual chorou me parece óbvia: ele não queria morrer. Nas minhas contas, Ezequias tinha 39 anos de idade quando aconteceu isso. Porque a Bíblia diz que ele viveu, segundo Reis 18, diz que ele viveu 54 anos. E nesse dia ele ganhou 15 anos de bônus.
Se você subtrair os 54 que ele tinha quando morreu dos 15 que ele ganhou, ele estava com 39 anos de idade. Não conheço ninguém no estado emocional sadio que aos 39 anos de idade está querendo morrer. Falo em nome do sindicato de quem já passou a casa dos 40, né? Que a sensação que a gente tem é que a partir dessa idade é que a gente está começando a construir alguma coisa na vida. Ninguém está pensando em ir embora numa hora dessa. Mas ele vira para a parede, ele chora, o que mostra o desespero de não querer morrer logo, mas a oração que ele faz é ousada. Ele diz para Deus: o Senhor sabe que eu andei diante de Ti com fidelidade, com integridade de coração. E no momento que ele está falando com Deus dessa forma, a respeito da maneira como ele se conduziu diante do próprio Deus, eu não creio que ele está falando apenas de uma espécie de evangelho ou relação com Deus que é baseada no mérito. Mas ele está falando de semeadura e ceifa. Ele está dizendo para Deus: eu te honrei e agora eu espero que você me honre. Eu te tratei de forma correta e agora eu espero que você me trate do mesmo jeito que eu te tratei. Irmão, para o camarada falar para Deus: me trata do jeito que eu te tratei, ele tem que ter andado na linha. Porque tem muita gente que hoje em dia, se fizer essa afirmação, me trata do jeito que eu te tratei, estava lascado. Porque levou a vida espiritual de qualquer jeito, na flauta, empurrou com a barriga, e se ele falasse para Deus: me trata do jeito que eu te tratei, ele dizia: cuidado. Ezequias, querido, não só foi alguém que honrou ao Senhor na sua caminhada, na sua maneira de viver, mas era um baita de um homem de fé. Quando Senaqueribe, rei da Síria, e a Síria por muito pouco não se tornou o que Babilônia veio se tornar logo depois, o primeiro império de proporção mundial. A Síria veio engolindo até então todos os reinos da sua época. E Senaqueribe vem bater no portão da casa de Ezequias, ameaçando não só Jerusalém, mas todo o reino de Judá. Manda uma carta de afronta. A Bíblia diz que Ezequias pega essa carta, vai com o profeta Isaías no templo do Senhor para orar. Ele estende a carta diante de Deus como quem diz: ei, estou jogando a batata quente para você. Nós somos o povo da sua aliança, o problema é seu, não é mais nosso. A Bíblia diz que eles oraram ao Senhor e naquela noite Deus mandou um anjo, um só, irmão, que fez um strike no arraial da Síria. A Bíblia diz que 185 mil soldados foram mortos naquela noite, sem que eles movessem um dedo para fazer guerra nenhuma. Deus diz: eu vou botar um anzol no nariz desse camarada de Senaqueribe, eu vou atraí-lo de volta e ele vai morrer lá. E Deus cumpriu a sua palavra. Agora, não bastasse esse grande livramento que já havia sido operado, Ezequias clama a Deus que a condição dele seja mudada e revertida. Ele não apenas ora e clama por cura, mas ele acredita que Deus vai fazer isso. Isaías já tinha andado um pouco, indo embora, e Deus manda voltá-lo. Diz: vai lá, muda a palavra, reverte o decreto. Fala para Ezequias que eu vou curá-lo. Irmão, não bastasse a oração ter sido ouvida no sentido de que houvesse cura. Agora, quando Isaías vem e declara: você vai ser curado, no terceiro dia você sobe à casa de Deus, o que é que Ezequias diz para Isaías? Nós lemos no texto. Em outras palavras, ele disse algo mais ou menos assim: ei, eu sei que quando você traz uma palavra profética da parte de Deus, tem um sinal profético que acompanha a palavra. Eu quero coletar meu crédito, cadê meu sinal? Ezequias olha para Isaías e propõe o que eu chamo de um sinal interativo. Ele diz: se você quer que a sombra do relógio de Acasa avance 10 graus, então tecle 1. Se você deseja que retroceda, tecle 2. Basicamente ele está dizendo: quem decide é você mesmo. O abusado Ezequias diz: avançar é fácil, por mais que Deus vá acelerar, todo dia avança. Ele diz: eu quero é que retroceda. Irmão, por que eu chamei ele de abusado? Esse cara está dizendo: eu creio que Deus vai mexer na estrutura inteira do universo, só por causa de mim, só para me mandar um sinalzinho, uma mensagem. Fala aí, o cara era um homem de fé ou não era? Era. Alguém que andou em fidelidade, integridade diante de Deus, a ponto de dizer: me trate assim. O problema dele não era a sua vida espiritual. Eu já vi gente dizer: não, põe em ordem a sua casa, era ministerial. O irmão conversa. Pensa no cara que teve um ministério poderoso. Pensa no instrumento de avivamento para a sua geração. Eu quero te mostrar, quando Deus diz: põe em ordem a sua casa, a conversa é família. O que me faz entender que para Deus está pronto para partir, para encarar a morte, não é só estar com a vida espiritual em dia, nem só com a vida ministerial em dia, mas Deus está olhando para mim, para você, não só para Ezequias, dizendo: eu quero a sua casa, eu quero a sua família em ordem. Por favor, diga amém. Isso mostra mais uma vez, querido, o nível de importância que esse assunto tem. Agora, Ezequias tem uma forma de se conduzir diante de Deus, que particularmente, eu não vou dizer que me assusta,
porque ela não é exclusividade dele, aliás, é muito comum na vida de muito crente hoje em dia. É aquele conceito parcial de oração. Na cabeça de muito crente, oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo o que eu quero. Irmão, isso não é a verdade, pelo menos não a completa a respeito da oração. Se por um lado é possível por meio da oração eu conseguir de Deus algo que eu quero, em contrapartida a uma outra definição de oração que produz equilíbrio, que deveria ser não só a oração é o meio através do qual eu consigo de Deus tudo o que eu quero, mas de que a oração também deveria ser o meio através do qual Deus consegue de mim o que Ele quer. Porque é por meio da oração que a vontade de Deus se estabelece. Não só quando Jesus nos ensina a orar, dizendo, venha teu reino, seja feita a tua vontade. Mas no Getsemane você vê o exemplo de Jesus dobrando os joelhos, dizendo, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Oração ainda deveria ser parte de um ambiente de rendição, querido, onde Deus consegue estabelecer a vontade dEle na nossa vida. E não só a gente consiga de Deus o que a gente quer. Ezequias orou e Deus disse, vou te dar o que você quer, vou te curar, vou te dar mais tempo de vida. Agora a pergunta é, Ezequias fez o que Deus pediu para ele? Eu quero te mostrar pela Bíblia que não. Não só a Bíblia diz que não fez, como claramente Deus protesta contra ele. Segundo Crônicas 32, nos versos 24 e 25, diz que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, diz que o Senhor o curou, mas a Bíblia diz que Ezequias não correspondeu aos benefícios que o Senhor lhe fez. Aliás, deixa eu te dizer, querido, receber um milagre não é só um privilégio, é uma responsabilidade. A Bíblia diz, a quem muito for dado, muito será cobrado. Quanto mais eu e você não só conhecemos, mas experimentamos o que Deus tem feito nas nossas vidas, maior é a responsabilidade que eu e você temos de cooperar com o Senhor e de corresponder com o investimento dele na nossa vida. Mas a Bíblia diz, Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe foi feito. Basicamente, Deus, em outras palavras, está dizendo, ei, eu fiz o que você me pediu, por que é que você não fez o que eu te pedi? Embora Ezequias foi um instrumento de avivamento para a sua geração, o avivamento acaba, querido, juntamente com Ezequias e a sua própria geração. Porque a palavra de Deus nos mostra que o filho de Ezequias, seu sucessor, que assume o trono no reinado de Judá, Manassés, foi, e agora é a minha opinião, a minha classificação, ao meu entender, o mais endemoniado de todos os reis que você vai encontrar na Bíblia, mesmo os que não eram parte do povo de Deus. Irmão, pensa num cara que entrou no Guinness Book da época, de tanto pecar contra Deus, de tanta burrada que fez. Quando Deus está falando com Ezequias, põe a sua casa em ordem, na verdade ele falava de um problema que ainda não havia nem aparecido. Porque, na verdade, querido, desse momento, Manassés ainda nem existia. A Bíblia diz que quando Ezequias morreu, obviamente foi quando Manassés o sucedeu, a Bíblia diz que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Se ele tinha 12 anos de idade quando o pai morreu, quando é que ele foi gerado? Nos 15 anos de bônus que ele ganhou e não antes. O que me faz refletir o seguinte, querido, e eu sei que é carnal o meu comentário, mas ainda assim eu quero fazer. Se fosse para não colocar a casa em ordem, teria sido melhor que Ezequias tivesse morrido antes do que vivesse 15 anos a mais. Porque Deus lhe dá uma oportunidade de consertar as coisas e Ele desperdiça a segunda chance, o novo tempo de vida que Deus lhe deu. Deus já estava advertindo, o seu problema é nessa hora, é nessa área. Provavelmente Ezequias não tinha nenhum filho, a Bíblia não fala dele ter tido nenhum, e o Manassés que vai nascer depois é apresentado como sucessor. O que me faz entender que antes mesmo do problema sequer aparecer, Deus já estava se antecipando e dizendo que você tem que dar atenção a esse assunto. Deus estava dizendo, não adianta apenas você ser um homem de fé e um homem de avivamento, mas que tem uma fragilidade na sua visão do que você vai construir em relação à sua própria casa. A palavra de Deus diz em Jeremias 15:4, pensa num cara que profetizou juízo, desgraça sobre a nação, foi Jeremias. Em Jeremias, no capítulo 15, no verso 4, ele da parte de Deus responsabiliza Manassés por todos os juízos horríveis que estavam vindo sobre a nação. E diz assim, Jeremias 15:4, se você estiver anotando ou quiser acompanhar, entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém.
Raramente você vê Deus responsabilizar uma pessoa pelos pecados de toda uma geração. Mas no caso de Manassés, Deus diz que foi por causa de Manassés, filho de Ezequias, que todo esse juízo está sendo liberado, que tudo isso está vindo contra a nação de Israel. Irmão, eu creio que não pode haver bênção divina sobre uma casa desordenada. Ontem eu falei um pouco dessa questão de princípios, mas a gente percebe Deus dizendo de maneira muito clara que a bênção dele é liberada quando a nossa casa está em ordem. Por exemplo, o texto bíblico diz: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso não é frase de efeito, Paulo chama de o primeiro mandamento com promessa. Eu tenho um pastor amigo aqui da cidade do Rio de Janeiro, que anos atrás ele teve uma trombose numa das suas pernas, não me lembro se era esquerda. A trombose, o coágulo acabou subindo, virou uma embolia pulmonar. O quadro, depois da embolia pulmonar, piorou mais ainda, a ponto dos médicos basicamente mandá-lo para casa, para morrer em casa. Ele falou: Luciano, eu estava deitado na cama, com a saúde assim fragilizada ao máximo. Ele disse: de repente eu olho pela porta. Ele falou: e eu vi entrando o que ele mesmo classificou e chamou de um anjo da morte. Eu não sei se você sabe, mas nenhum de nós está em Cristo, na hora de partir, vai desacompanhado. Nós vamos todo mundo escoltado. Quando Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos de Deus. Ele falou, quando viu aquele anjo entrando pela porta, ele falou: vi como estou te vendo. Ele falou: eu sabia exatamente o que ele estava fazendo ali, eu sabia por que ele veio. Ele falou: Luciano, eu não sei nem se eu pensei, eu acho que foi mais uma reação. Mas à medida que o anjo foi entrando pela porta do quarto na minha direção, e eu vi, eu entendi porque ele estava ali, ele falou: eu apontei o dedo para o anjo e falei: eu te desafio a me responder, com todo o conhecimento do céu que você tem à sua disposição. Quem é o ser humano dos meus dias que você tenha conhecimento, que honrou mais pai e mãe do que eu? Ele olhou para o anjo e falou: honrei meu pai, honrei minha mãe, honrei vô, honrei vó, honrei tio, honrei tia, honrei todo mundo. Ele olhou para o anjo e falou: eu reivindico o meu direito de longevidade. Ele disse que o anjo olhou para ele, sorriu e desapareceu. Junto com o anjo sumiu trombose, sumiu embolia, sumiu tudo. Ele falou: eu fui instantaneamente curado. Sabe por quê, querido? Isso não é uma frase de efeito, é o primeiro mandamento com promessa. Eu acredito, se Ezequias tivesse colocado sua casa em ordem, irmão, talvez não precisava nem virar para a parede e chorar. Porque a maneira como eu e você tratamos família e a nossa casa pode determinar uma vida de longevidade. Nós vemos na Bíblia que o oposto também é verdadeiro. Deus diz para Eli, cuja casa era uma bagunça: jamais haverá velho em sua casa, todos os seus filhos morrerão na flor da idade. Porque uma casa em ordem, uma vida familiar em ordem, traz a bênção de Deus e aumenta os meus dias. Mas uma casa familiar bagunçada pode abreviar, encurtar os meus dias. Só que Ezequias, em vez de se concentrar em resolver aquilo que Deus falou, que poderia por si mesmo gerar aí um efeito cascata, onde os seus próprios problemas seriam resolvidos, ele vai a Deus em oração, quer que Deus resolva, mas ele acabou não fazendo aquilo que Deus pediu. Eu acredito que o grande problema dele, volte comigo em 2º livro de Reis, no capítulo 20, a gente leu do 1 até o 11. Eu quero que você leia comigo agora a partir do versículo 12. E vamos deixar a Bíblia explicar a Bíblia. Eu creio que o grande problema de Ezequias era a limitação da sua visão familiar. O texto diz assim: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, seu arsenal, tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem sua casa, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Anos atrás eu recebi um e-mail que me fez rir muito. O título do e-mail era Manias de Pobre. Irmão, e pensa num cara que ria porque fez quase tudo que estava naquela lista. Entre as manias de pobre, lamber a tampa de iogurte. Quem nunca fez, que atire a primeira pedra. Botar bombril na ponta da antena para ver se melhorava o sinal da televisão. A nova geração não sabe o que é isso, nem lembra da televisão de tubo e dessa época da antena.
E eu ia lendo aquilo, mas eu ria, eu me divertia, porque eu tinha feito quase tudo. Mas tinha uma coisa na lista que eu discordei. Pelo menos do título, Mania de Pobre. Estava lá, mostrar a casa para as visitas. Porque eu já aprendi, irmão, que quem mais tem é quem mais faz questão de ostentar e de mostrar. E Ezequias tinha muito, irmão. Ele pega essas visitas, que ele faz questão de mostrar tudo, de se orgulhar daquilo. Porque era muito tesouro. Vamos continuar lendo, versículo 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, não só o que você, Ezequias, juntou, mas ele diz: com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje. Ou seja, todo o legado que os seus reis, antecessores, desde Davi para cá deixaram. Ele diz: tudo o que houver em tua casa, com que tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Ele diz: não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Irmão, tenta imaginar a cena acontecendo com você. O profeta de Deus chegando para você e dizendo: Deus mandou dizer que tudo que você juntou a vida inteira e que tudo que você herdou de quem ganhou muito dinheiro antes de você, vai tudo embora, não vai sobrar um centavo. Eu não consigo imaginar um crente ouvindo uma palavra profética dessa e levantando para glorificar de pé. Eu não consigo imaginar isso trazendo uma grande comoção e alegria a ponto da gente levantar e bradar glória a Deus ou aleluia. Porque a notícia, irmão, não é boa. Deus está dizendo: esse negócio que já tem valor para muita gente, mas que você, Ezequias, dá valor de uma forma especial, vai tudo embora. Não vai ficar nada, vai tudo para a Babilônia, para esse mesmo lugar de onde veio essa turma para quem você mostrou isso tudo. Essa notícia já não é boa. Agora olha a segunda, 18. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Irmão, se a primeira notícia era ruim, a segunda é pior. Ele está dizendo: os filhos que você gerar vão ser levados cativos. Eles não apenas serão feitos escravos. Eles não apenas vão ser levados em exílio, desterrados para um lugar distante. Mas ele diz: eles serão feitos eunucos. E essa expressão, irmão, qualquer pessoa dos povos antigos da época sabia o que significava. O eunuco era alguém que trabalharia no palácio do rei, mas para não ser uma ameaça ao harém do rei, ele era castrado. Então, o que está sendo dito, Ezequias, é: teus filhos não só serão exilados numa terra distante, não só vão perder a liberdade sendo feitos escravos, mas ainda, além de tudo isso, que já não é boa notícia, eles serão castrados. O que significa? Sua continuidade geracional está sendo comprometida. Não é o tipo de notícia, irmão, para você ouvir e dizer que a coisa é boa. Por que eu estou insistindo em dizer que não é boa? Porque olha o versículo 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Irmão, quem que ouve esse tipo de coisa e diz que é bom? Vai perder tudo que tem, não sobra um centavo. Seus filhos serão exilados, feitos escravos e ainda castrados, comprometendo a sua continuidade geracional. Aleluia, glória a Deus. Muito boa essa palavra que você trouxe. Da onde, com o perdão da palavra, o cabeçudo do Ezequias tira a conclusão que isso é bom. O mesmo versículo 19 explica: pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Está dizendo: se Deus está falando que vai acontecer com meus filhos, e nem filho ainda eu tenho, esse negócio não é para agora. A parada vai rolar lá na frente. E está dizendo: se vai acontecer lá na frente, o importante é que quando essa encrenca chegar, eu já vou ter aproveitado bem minha vida. O problema não é meu, eles que se lasquem. Agora, você consegue imaginar, querido, nós estamos falando de um homem de fé, de um homem de avivamento, de um homem de boa relação com Deus, de um homem que chacoalhou a sua geração, mas que não tem um pingo de consideração pela sua casa. A ponto de dizer: eles que se lascam, o importante é que eu me dê bem. Irmão, se tivesse um jeito de pular lá dentro da história bíblica, pegar esse cara pelo pescoço, eu já tinha feito isso. Porque não importa o quanto eu falo desse assunto, e faz tempo que eu estou pregando, a minha indignação com a atitude de Ezequias só aumenta. Mas a pergunta é: essa atitude era exclusividade dele?
Ou será que nos nossos dias não tem muita gente que também, em nome do seu sucesso profissional, em nome dele alcançar o auge da sua carreira, ele também não está disposto a atropelar, se necessário for, seu casamento e os próprios filhos? E não vou falar, querido, nem só da vida profissional e de ganhar dinheiro. Quanta gente, em nome da ambição do ministério, de alcançar a sua própria realização, não tem atropelado o próprio casamento e os filhos? Eu vejo isso acontecer o tempo todo, mesmo com gente de fé, mesmo com gente de avivamento, mesmo com gente que chacoalhou uma geração. Agora deixa eu te dizer, querido, edificar qualquer coisa, o que quer que seja, à custa do sangue dos filhos, não é retratado na Bíblia como um quadro de bênção, e sim como de maldição. Se você ler 1 Reis 16:34, a Bíblia diz: em seus dias, Iel, o betelita, decidiu reedificar Jericó. A mesma Jericó que Josué havia profetizado: maldito o homem que reedificara Jericó. Com a perda do seu filho primogênito, vai colocar os fundamentos, o começo da obra. Com a perda do seu filho caçula, vai colocar os portões, ou a conclusão, o acabamento da obra. A Bíblia diz que Iel, esse betelita, fez isso. E a Bíblia diz, quando lançou os fundamentos, morreu seu filho primogênito. Quando colocou as portas, morreu seu filho caçula, conforme a palavra que Deus havia dito por boca do seu servo Josué. Irmão, edificar o que quer que seja à custa do sangue dos filhos é maldição, não é bênção. Mesmo que a gente estiver usando o ministério como uma desculpa. Nós precisamos que ele tenha uma visão voltada para a nossa casa. Até porque eu acredito que o ministério começa em casa, antes de transbordar para os outros. Por favor, diga amém. Agora eu olho para Ezequias e eu fico pensando, esse camarada não conseguia enxergar a próxima geração. E tem muita gente, mesmo líderes hoje, essa é uma palavra das que eu mais repito, pregando em conselho de pastores desse Brasil todo. Porque tem muita gente hoje em dia que tem agido e se conduzido da mesma forma que Ezequias. Eu imagino que esses caras devem ter alguma síndrome de Highlander na cabeça deles. Eu acho que eles pensam que eles vão durar para sempre, a menos que alguém lhes arranque a cabeça. Irmão, deixa eu te dizer, todos nós estamos aqui de passagem. O apóstolo Paulo diz ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que ele está falando que o exterior se corrompe? Ele está falando de envelhecimento. O envelhecimento, querido, é uma morte à prestação. É uma morte que nós vamos pagando um longo carnê de parcelas diárias. E eu não quero deixar ninguém deprimido. Mas a verdade, irmão, que a cada dia que passa, você está se acabando aos poucos. E eu não sei se alguém já te avisou, você parou para pensar, mas você não vai durar para sempre. Eu lamento quando eu vejo as pessoas olhando para si mesmas sem pensar na próxima geração. Irmão, o que Deus está fazendo e construindo no seu reino é uma obra que requer continuidade geracional. O reino de Deus já estava acontecendo nessa terra antes de eu e você chegarmos. E ele vai continuar depois que eu e você não estivermos mais aqui. Nós precisamos entender que a coisa é maior do que a gente. A gente precisa enxergar que nós somos engrenagens menores de algo muito maior do que a nossa própria vida. E a gente precisa ter uma visão para edificar a próxima geração. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que você dê uma olhadinha comigo antes da gente retratar quem foi Manassés e o que de fato ele fez. Eu quero que você dê uma olhadinha comigo em alguns aspectos da palavra de Deus que mostra a visão que eu e você deveríamos ter para a próxima geração. Por exemplo, em 2 de Pedro 1, de 13 a 15, ele diz, olha, eu sei que o tempo da minha partida se aproxima. Ele diz, mas eu vou me esforçar com toda diligência para continuar ministrando o coração de vocês. Ele diz, porque mesmo depois de eu não estar mais no meio de vocês, quando se cumprir a palavra que o Senhor Jesus me deu, e provavelmente ele está se referindo a João 21, quando Jesus fala de com que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus. Ele diz, para que mesmo depois da minha partida, mesmo quando eu não estiver mais no meio de vocês, eu continue dando fruto, eu continue vendo resultados se manifestando nas próximas gerações. Todo homem de Deus que ele deveria edificar não apenas para si, mas ele deveria estar focado nas próximas gerações. Aliás, o que Deus está fazendo na terra requer isso de nós. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis 18, 19. Eu quero te mostrar algo interessante. Eu não sei o que você pensa quando a gente fala de Abraão, que é sobre quem nós vamos ler agora. Eu sei que a maioria das vezes, quando a gente cita algumas das personagens das histórias bíblicas,
a maioria de nós imediatamente associa essas pessoas à sua missão. Por exemplo, se eu falar de Noé, o que é que você lembra? A missão que Deus lhe deu de construir o quê? A arca. Se falar de Moisés, a responsabilidade que ele tinha de tirar a nação de Israel do Egito. Se falar de Josué, o cara que tinha que introduzi-los na terra prometida. Se falar de Salomão, todo mundo lembra da missão de construir o templo. Agora a pergunta é, quando a gente fala de Abraão, o que é que vem na sua cabeça? Qual era a missão que Deus deu a Abraão? Gênesis 18, 19 explica isso melhor do que qualquer outro lugar da Bíblia. Deus falando de Abraão diz assim, porque eu o escolhi. Para quê? Esse para quê indica propósito. Para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O que Deus está dizendo? Eu o escolhi, Abraão, para quê? Para ser pai. Sua missão é ser pai. Qual a sua responsabilidade como pai? Eu te escolhi para que você ordene a sua casa. Não só os seus filhos, mas os filhos dos seus filhos depois de você. Ordene o quê, Abraão? Ordene eles que guardem a justiça e o juízo, que pratiquem a justiça e o juízo, que guardem o caminho do Senhor. Por quê, Abraão? O texto termina dizendo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que tem falado a seu respeito. Em outras palavras, Deus está dizendo, Abraão, o que eu te prometi não vai acontecer nos seus dias. Não vai acontecer na sua geração. O livro de Hebreus diz que esses patriarcas morreram saudando pela fé de longe as promessas. Por quê? Eles não viram o cumprimento delas. Deus disse para Abraão, eu vou fazer de você uma nação numerosa. Sua descendência será como a areia do mar, como as estrelas do céu. Irmão, Abraão tinha 100 anos de idade quando nasceu Isaac, o filho da promessa. Isaac casou com 40 anos de idade. Isso significa que Abraão já tinha 140 quando Isaac casou. Se eu sou Abraão, irmão, eu tinha casado menino com 18 anos já, para acelerar o processo. Mas Isaac casa só com 40. Quando casa, ao casar-se com Rebeca, a Bíblia diz que Isaac descobriu que ela não podia ter filhos. A Bíblia diz, Isaac orou insistentemente ao Senhor, Deus ouviu sua voz. Quando você só lê aquele versículo, parece que aconteceu o dia seguinte, não precisou nem de 9 meses de gestação. A Gênesis 25 diz, era Isaac da idade de 60 anos, quando lhe nasceram os filhos. Sabe quando Abraão vira avô de 2 netinhos com 160 anos de idade? Irmão, a pergunta é, o homem viu a grande e numerosa descendência? Não, morreu na fé. Mas Deus está dizendo, Abraão, vou cumprir isso. Mas quando eu cumprir, você não está mais aqui. Mas para que o que eu falei a seu respeito se cumpra, então você tem que treinar as próximas gerações, a treinarem as outras gerações. Você precisa ordenar a sua casa. Essa palavra traduzida aqui como ordene, no original hebraico é a palavra tsavá. Outro dia alguém me perguntou, pastor, onde o senhor estudou as línguas originais? Eu falei, estudei nada. Eu tenho um aplicativo aqui no meu tablet, que a hora que eu boto o dedo na palavra, ele puxa, para ficar mais bonito, para soar mais erudito, eu digo, ele puxa o léxico da concordância do Dr. Strong, que estudou a vida inteira para dar tudo de mão beijada para a gente. Ele não só mostra que a palavra usada aqui é tsavá, mas que o significado dela é mandar, ordenar, dar ordens, decretar. Por que eu estou destacando que a palavra significa isso? Porque a mesma palavra tsavá usada aqui, ordene a seus filhos, é a palavra que foi usada quando Isaías diz a Ezequias no texto inicial nosso, põe em ordem a sua casa, a palavra lá é tsavá. O que foi traduzido como ordem no português, como se fosse organizar, ponha em ordem. Na verdade, é uma palavra que diz, que significa de ordens, de decretos. Levante a sua voz para mandar, para dar ordens. Ou seja, a tradução mais correta não seria põe em ordem a sua casa, seria de ordens a sua casa. A mesma palavra traduzida casa aqui, é a mesma palavra traduzida casa lá em 2 Reis 20. O que Deus está pedindo a Ezequias, querido, é o que ele vem pedindo desde o primeiro patriarca. Para que eu possa cumprir o que eu tenho falado, não olhe só para você, não enxergue só a sua geração, prepare as próximas gerações, ensinem eles a guardar a minha palavra, ensinem eles a guardar os meus caminhos, a praticar a justiça e o juízo. Deus está dizendo, porque o que eu estou tentando construir não vai acontecer numa geração. E cada geração precisa dar o melhor de si, investindo e preparando a próxima, para que aquilo que eu estou tentando fazer possa acontecer na terra.
Quem está entendendo, diga amém. Então, qual era a responsabilidade de Ezequias quando Deus diz, dê ordem à sua casa? E diz, mesmo que você ainda não tenha filhos, se organize, se prepara, tenha o seu planejamento, tenha a sua estratégia e dê muita atenção a isso quando os filhos chegarem. No entanto, querido, Ezequias não coloca no coração de Manassés aquilo que deveria. E tem muitos pais dentro da igreja hoje em dia que estão tentando terceirizar para a igreja a educação cristã dos seus filhos. Irmão, não importa quão bom, quão estratégico, quão poderoso seja o ministério infantil que uma igreja tem, a responsabilidade de criar os filhos no caminho do Senhor ainda é dos pais. Aliás, há uma complacência dos pais hoje em dia que não consigo entender. Peguei um outro dia na nossa igreja, outro dia é bondade, já quase uns 10 anos isso aconteceu. Logo no início da nossa igreja, chamei um pai e falei, nas minhas contas já faz 3 domingos que eu não vejo seu filho adolescente aqui na igreja. Na época era mais fácil a gente enxergar isso do que hoje. Ele olhou para mim e falou, pastor, o senhor sabe como são os adolescentes? Falei, sei, já fui adolescente. Um dia eu estava na igreja. Sei muito bem. Ele falou, pois é, ele não quer vir na igreja. Falei, o moleque tem nem 14 anos de idade, já fala o que quer? Falei, pai, então se ele quiser fumar crack, está liberado. A hora que eu falei isso, o pai se ofendeu. Fumar crack não. Falei, fumar crack não, e para o inferno tudo bem. Porque fumar crack ele não pode querer, mas decidir não ir para a igreja, andar com Deus, ele pode querer. Tem muito pai hoje em dia, querido, formando bons cidadãos para a sociedade, mas que vão para o inferno depois. Eles querem se orgulhar, dizer no que o filho formou, o dinheiro que ganhou, a posição que alcançou na sociedade, mas parece estar se lixando para o destino eterno da alma deles. Outro dia um falou, não, pastor, como diz a Sagrada Escritura, se desviar, volta. Falei, onde é que está isso? Irmão, não estou dizendo que se algum dos seus filhos ou netos desviar, você não deveria orar por eles voltarem. Mas a minha Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. O que deveria ser preparar nossos filhos para não desviar, nós já inventamos um versículo apócrifo dizendo, mas se desviar, volta. A maior responsabilidade que eu e você teremos, irmão, quando chegar diante de Deus, não é responder só pelas nossas vidas. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, um legado de Deus. Não é algo do qual nós podemos dizer que somos donos. Assim como o rebanho, quando a Bíblia diz que Deus nos confiou e que vai haver prestação de contas diante do Supremo Pastor, cada um de nós um dia vai responder pelos nossos filhos. E nós precisamos, querido, debaixo do temor do Senhor, ter uma atenção especial em relação aos nossos filhos, uma visão do que nós estamos construindo para a próxima geração. Embora Ezequias foi um instrumento de avivamento para a sua geração, o avivamento morreu com ele. Aliás, dificilmente você vê na Bíblia ou na história um avivamento que dura mais do que uma geração, porque a maioria de nós não está construindo nada pensando além da nossa geração. Irmão, eu me questiono e me pergunto muito, se talvez não fosse melhor Ezequias ter partido 15 anos antes. É lógico que o melhor de Deus era ele viver mais e botar em ordem a sua casa. Mas se fosse para não botar, irmão, era melhor esse camarada ter vazado embora logo do que deixar a encrenca e o problema que ele deixou. Dá uma olhada comigo em 2 Reis, capítulo 21. A gente leu o capítulo 20 todo já. Vamos pegar o começo do 21. 2 Reis, capítulo 21. O texto diz assim, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Refisbá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Olha o 3. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste ídolo como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Deixa eu fazer uma pausa. Tudo que Ezequias construiu, Manassés viveu para destruir, desfazer. Tudo o que seu pai destruiu e desfez em relação à idolatria, Manassés viveu para refazer. Ou seja, a próxima geração, ela vem na contramão de tudo que Ezequias fez. Porque seu próprio filho, seu sucessor, que deveria dar continuidade àquilo que ele começou, porque ele não deu ordens à sua casa, como Deus advertiu, ele se tornou um instrumento contrário. Verso 4, vamos continuar vendo
que Manassés fez. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura no poste ídolo que tinha feito na casa, que o Senhor dissera a Davi, a Salomão seu filho: nessa casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não farei que os pés de Israel andem errantes na terra que deu a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. 9. Eles, porém, não ouviram. E Manassés, de novo Deus responsabiliza à frente da geração. E Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Uma das advertências mais repetidas no Velho Testamento para aquela geração que saiu do Egito é Deus dizendo: não façam conforme o costume dos povos dessa terra, não façam como os cananeus fizeram, não repitam os erros que eles cometeram. Mas apesar de ser a maior advertência, a geração de Manassés não só fez o que eles fizeram, como o texto diz que eles fizeram pior do que os cananeus. O resultado que fica depois de Ezequias é trágico. Eu quero te dizer, querido, não importa o homem ou a mulher de fé que você seja, não importa o impacto que você está tendo em vidas à sua volta, chacoalhando a sua geração. A minha pergunta é: o que é que você vai deixar depois que você não estiver mais aqui? Especialmente na sua continuidade familiar. Eu sei que eu não estou falando só a paz. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: pastor, eu sou casado, mas não tenho filho, eu sou solteiro, nem casei ainda. Embora eu acredito que mesmo você que é casado, não tem filhos, é candidato a isso. E você que é solteiro, que Deus te abençoe e ajude, aleluia, para que você forme sua família. O melhor momento de ouvir, querido, entender essas coisas, é antes mesmo do casamento ter filhos. Eu já orava pelo meu casamento, pelos meus filhos, desde que eu tinha 15 anos de idade. Nós precisamos, querido, entender o que é que nós vamos construir. Nós precisamos ter olhos para a próxima geração. E nós precisamos, debaixo do temor do Senhor, compreender que a mensagem bíblica, querido, é muito clara. Deus é um Deus de continuidade geracional. Você vai ver várias vezes no livro dos Salmos, eu vou citar alguns, Salmo 44, 1. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Salmo 78, 3 e 4, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que Ele fez. E assim segue. Uma geração anunciará a outra geração os louvores do Senhor. Deus diz lá no livro de Deuteronômio: Pai, fale da palavra aos seus filhos. Quando você estiver dentro de casa ou andando pelo caminho, quando você se deitar, quando você se levantar, inculca as minhas palavras nos teus filhos. Eu olho para muitos pais, querido, que gastam horas com os filhos, vendo filme, assistindo seriado. Não sou contra isso. Já investi muito nisso. Mas nunca fiz isso, querido, mais do que o tempo que eu gasto depositando a palavra de Deus no coração dos meus filhos. Porque a minha maior responsabilidade como pai não é nem só dar de comer, nem de vestir, nem dar um teto e boa educação. A minha maior responsabilidade é depositar no coração deles o temor do Senhor e ensiná-los a guardar o caminho e praticar a justiça e o juízo. Quem está entendendo, diga amém. Ezequias falhou, querido, em relação a isso. E o saldo é trágico. A falta de entendimento de que Deus é um Deus de continuidade geracional trouxe muito prejuízo. Eu falei antes, na outra mensagem, quando a gente fala de circuncisão, isso para os homens, a maioria de nós, dá graça a Deus. Outro dia um falou para mim: pastor, meu versículo predileto da Bíblia está lá em Romanos 2, 28 e 29, que diz que a circuncisão não é aquela que é na carne, mas no espírito. Ele diz: graças a Deus, nós não temos que passar esse negócio hoje. A maioria de nós, quando está lendo o Velho Testamento e vê lá Deus dizendo para Josué: circuncida o povo, faz faca de pederneiro, faca de pedra, irmão. Eu fico pensando, primeiro, não devia ser tão afiada quanto um instrumento de metal de corte. Segundo, um errozinho na pedrada. Nós, os homens, a gente tem desespero só de ler aquilo. E pelo desespero, eu acho que a gente cria um preconceito e não entende a beleza da mensagem que existia na circuncisão. Deus estava dizendo: todo pai é responsável por circuncidar o seu filho já no 8º dia. Sabe o que Deus está dizendo?
Deus está dizendo, a marca da aliança que você tem comigo, você deve transmitir para a próxima geração. Deus estava dizendo, é responsabilidade de todo pai passar para o filho a marca da aliança e do compromisso que ele tem comigo. E não só isso. Deus está dizendo, você não só transmite à próxima geração, mas Deus diz, escolhi um lugar especial. Não só para que haja derramamento de sangue, o que aos olhos dos povos antigos tornava essa aliança o mais sagrado nível de aliança possível. Mas Deus diz, vou colocar num lugar específico um lembrete. Aquele pai estava dizendo ao filho, não apenas transmito a você a marca da aliança que eu mesmo tenho com Deus. Ele está dizendo, estou deixando em você um lembrete, no seu instrumento de reprodução. A circuncisão era o corte do prepúcio, da carne excedente do pênis, que é o órgão reprodutor masculino. E aquele pai estava dizendo indiretamente ao filho, quando você crescer e for usar seu instrumento de reprodução, você tem um lembrete de que a mesma aliança que foi transmitida do seu pai para você, no instante em que você gerar um filho, você também deve marcá-lo com a mesma marca da aliança. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo, há uma continuidade geracional e vocês não podem perder isso de vista. Um dos caras, irmão, que eu mais admirei na Bíblia, desde a minha adolescência, é Samuel. Samuel foi um baita de um homem de Deus. O camarada que 1 Samuel 12 diz que ele vem a público, se coloca diante de todo o povo e diz, olha, eu estou diante de Deus como testemunha, diante do seu ungido, que era Saul. Ele não está prestando conta, querido, de um mandato político no final de 4 anos. Ele se coloca diante deles e diz, minha vida tem estado de vocês desde a minha juventude até a minha velhice. Ele está falando de uma vida inteira. Ele diz, vocês viram a forma que eu me conduzi. Ele diz, eu desafio vocês me dizer de quem eu tomei o boi, de quem eu tomei o jumento, quem foi que eu defraudei, de quem aceitei o suborno. Os caras olham para ele e dizem, nós não temos uma unha. Não temos o que falar de você, de uma vida inteira. Você foi um cara íntegro. A resposta deles não é suficiente. Ele diz, Deus é testemunho, o seu ungido é testemunho. Os caras dizem, Deus é testemunho, ninguém está de brincadeira, estamos falando isso diante de Deus. Irmão, uma das coisas que mais marcam o meu coração, desde que eu me entendo por gente, eu quero terminar bem. Eu não quero só começar bem. Eu quero terminar que nem Paulo, dizendo, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Uma estatística feita nos Estados Unidos da América diz que 80% dos ministros, estou nem falando só do povão, não terminam bem suas carreiras. Não significa que se desviaram ou se envolveram em algum grande escândalo, mas no mínimo alguma coisa terminou arranhada. Eu tomei a decisão quando eu vi essa estatística. Eu não quero lutar só para estar nos 20% que se dá bem. Eu quero lutar para mudar essa estatística. Irmão, nós precisamos construir uma vida pensando na maneira como nós vamos terminar. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu olho para a maneira como Samuel termina e eu sempre pensei, meu Deus, Samuel é o cara, eu quero terminar que nem ele. Mas quando eu comecei a estudar um pouco melhor esse assunto de continuidade geracional, eu me enrosquei com Samuel numa coisa, que já não me fez desejar tanto ser que nem ele, pelo menos não nesse particular. E aqui nós vamos terminar. Abra comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8, a partir do verso 1. 1 Samuel 8, a partir do 1. O texto diz, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Verso 3, porém, e esse porém, irmão, aqui fez toda a diferença, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram. Alguém chamaria isso de uma Assembleia Geral Extraordinária. Vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram, vê, já estás velho. A tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha própria. Versão Ditados Populares, versão mineira talvez. E veio dizer, já estás velho, falaram para ele, tu já está mais para lá do que para cá. Eles estão lembrando, cara, você está para morrer. Você já está no finzinho. Você já está velho. E eles dizem assim, os teus filhos não andam pelos teus caminhos.
Qual o clamor deles? Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Verso 6 diz, porém essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. A Bíblia diz, então Samuel chorou ao Senhor. Pastor, está escrito orou, mas ele chorou. Tem algumas coisas que eu não chamo de oração, eu chamo de choração. É quando a gente vai resmungar, reclamar, murmurar com Deus. Verso 7, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Por que Samuel não se agradou? Ele se sentiu rejeitado. O cara foi um dos melhores juízes, um dos melhores governantes que a nação conheceu. Só que agora os caras chegam para ele e dizem, Samuel, o negócio é o seguinte, você foi uma bênção. Homem de Deus, instrumento de Deus, voz de Deus para a nação. Através de você nós vivemos uma teocracia, não uma monarquia, nem uma democracia. Basicamente eles estão dizendo para ele, nós somos agradecidos, você foi o cara. Nas entrelinhas o que eu leio, ele disse, se tu vivesse mais 100, 200 anos, a gente estava contigo. Mas você está velho, você não vai viver 100 ou 200. E seus filhos, que deveriam ser sua extensão, sua continuidade, não andam nos seus caminhos. Então, se a gente não pode ter o que teve com você, se você não vive mais, está para morrer, se os seus filhos que podiam ser a sua continuidade, hashtag não te representam, então nós viemos fazer o seguinte, nós estamos jogando a batata quente na sua mão. A gente prefere que você arranque eles daí. Arruma a bagunça que você fez antes de você morrer, não deixa o pepino para nós não. Tira esses moleques daí. Porque se a gente não pode ter mais o governo de Deus que a gente tinha antes, através de você, então nos dê um rei, como todas as nações têm. Ele vai reclamar com Deus, irmão, porque ele está tomando as dores de ter sido rejeitado. Não ele pessoalmente, mas a sua casa, a sua continuidade. Aí Deus diz, Samuel, ninguém está te rejeitando. Quando Deus disse, Samuel, ninguém está te rejeitando, Deus estava avisando. Se você fosse viver mais 100, 200 anos, os caras estavam fechados com você. Se os seus filhos fossem uma continuidade de quem você foi, eles estavam fechados e estaria tudo resolvido. Eu disse, Samuel, o problema é maior do que você pensa. Eles me rejeitaram. Porque uma vez que você não vai viver para sempre, uma vez que você não preparou continuidade para que a teocracia, o meu governo continuasse, e me perdoe se você achar que eu estou sendo muito duro com Samuel, mas minha leitura, Deus está dizendo, porque você não preparou continuidade para a próxima geração. Eu é que estou sendo colocado de lado, jogado para escanteio, e não vou poder governar uma próxima geração inteira. Sabe o que Deus está dizendo, Samuel? Você foi um cara de avivamento. O problema é que o avivamento morre com você. E eu não tenho o que fazer pela próxima geração, porque você não construiu pensando além dos seus dias. Eu não quero terminar meus dias chegando diante de Deus dizer, valeu, hein? Chacoalhou sua geração, mas me atrapalhou porque eu tinha que fazer para a próxima. A responsabilidade que eu e você temos, querido, é mais do que viver integridade, fidelidade, servir ao Senhor nos nossos dias. Nós precisamos deixar um legado atrás de nós. E eu quero que você fique em pé para já parecer que está acabando. Eu sei que dá um psicológico assim. Uma vez eu falei, vamos ficar em pé. Um disse, graças a Deus. Mas antes de você sair, se você puder ficar uns minutos, eu quero que a gente possa orar juntos. Meu propósito hoje, querido, não é apontar o dedo para você, não é jogar pedra em você. E se você achar que minha fala foi contundente demais, me perdoe, esse é um assunto que provoca zelo no meu coração. A igreja precisa acordar. Nós precisamos parar de brincar de evangelho. Nós somos responsáveis por produzir marcas profundas na vida dos nossos filhos. Quando a Bíblia fala de avivamento, me parece que Deus sempre quer fazer alguma coisa em relação à continuidade geracional. Malaquias profetiza, falando do Messias, diz, ele virá como o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Cura para quê? Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Joel profetizou, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Só sobre a geração atual, Deus diz, não. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Deus está dizendo, eu quero entrar na sua casa, eu quero pegar seus filhos, eu quero a próxima geração. Lucas diz no livro de Atos,
que numa parada deles em Cesareia de Filipe, eles vão para a casa de Filipe, o evangelista. E Lucas, pelo Espírito de Deus, registra um detalhe importantíssimo. E diz: Filipe, esse homem de avivamento que chacoalhou a Samaria, que chacoalhou tantas cidades. A Bíblia diz que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Primeiro, Filipe está criando suas filhas de acordo com o modelo de Deus. Não casou ainda, se guarde. Segundo, todas cheias do Espírito Santo, todas elas profetizando. Filipe é aquele tipo de gente que diz: eu não quero chacoalhar minha geração, ir embora e deixar nada atrás de mim. Quando eu não estiver mais aqui, eu quero que a minha linhagem, a minha descendência continue sendo instrumento de Deus nessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Agora, talvez você tenha, e eu quero que a gente termine orando, querido, consagrando a Deus, não importa quantas vezes você já fez isso, eu vou pedir que você faça de novo. Consagrando a Deus seus filhos, seus netos, sua linhagem depois de você. Pastor, nem sou casado. Ou sou casado, mas ainda não tenho filhos. Ore por eles da mesma forma. Eu tenho filhos, mas não tenho netos. Ore por eles da mesma forma. E eu quero que a gente levante um clamor, consagrando nossos filhos, nossa linhagem a Deus. Eu lembro de uma fase na adolescência que eu tentei desviar. Tentei, irmão, não dei conta. Que meus pais compraram uma briga de oração incansável. Meu pai um dia bota o dedo na minha cara e diz: eu não gerei filho para o mundo, eu não gerei filho para o pecado, eu não gerei filho para o inferno nem para o diabo. Vocês vão servir a Deus. E quando a coisa não deu mais na conversa, papai e mamãe botaram o joelho no chão de uma forma que me assustava. Porque pensa num cara que tentou fugir e não conseguiu. E eu quero que aqueles que talvez estão enfrentando alguma dificuldade, alguns dos seus filhos ou netos, ou alguns que não se converteram ainda, ou alguns que converteram e se desviaram, ou nem desviaram, mas talvez estejam frios. Se você está tendo alguma dificuldade com alguém da sua linhagem, eu quero que a gente dê uma atenção ainda diferenciada, e nós vamos levantar um clamor junto com você. Mas primeiro eu quero que todos nós possamos orar consagrando nossos filhos ao Senhor, e ao mesmo tempo clamando sabedoria de Deus, para conduzi-los no temor do Senhor. Clamando a liderança do Espírito Santo para que a gente possa ganhar o coração deles, para que a gente possa levá-los não só a obedecer, mas a amar ao Senhor, servi-lo de todo o coração. Comece a orar aí onde você está. Comece a colocar diante de Deus sua linhagem.